meus amores! Boa noite, boa noite! Estamos aqui com vocês na aula de número 1, imersão em raciocínio lógico, a base do raciocínio lógico. Tem imersões que a gente vai trabalhar aqui um pouco da teoria e questões, e tem imersões que a gente vai trabalhar com as questões, e dentro das próprias questões a gente já puxa a teoria, né? É a famosa regra de Pareto. 80% exercícios, 20% teoria. Você precisa também da teoria. E, como o próprio nome já diz, gente, é a base. A gente vai trabalhar aqui com questões lá do início do raciocínio lógico. Baixa o material, gente, deixa o like e comenta aqui, ó, uma vaga é minha. Então, ó, aula hoje, amanhã e depois da manhã. E lembre, tá, que essas lives, elas ficam salvas, tá? Por alguns dias só, beleza? Então, assistam ao vivo. Vamos embora. E galera, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. A primeira questão, ó, uma questão da banca IBGP 2026, ela diz o seguinte: sobre o uso de proposições e conectivos em raciocínio lógico, analise as afirmativas a seguir. Ele te deu aí 3 afirmativas. Ó, estão correta as afirmativas. Vamos lá. A primeira, a frase Porto Velho é a capital de Rondônia pode ser classificada como proposição simples ou atômica. Ó, poucas bancas utilizam esse termo, proposição atômica. Mas vamos lá. Primeiro, o que é proposição? Proposição é uma sentença declarativa que tem verbo, tem sentido completo e ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa, tá? Isso é proposição. E quando é que uma proposição ela é simples? Quando ela só tem um único pensamento, quando ela não tem conectivo lógico. Ó, Porto Velho é a capital de Rondônia. É uma proposição simples, ela é única, tá? Ela não tem conectivo lógico, ela só tem uma única ideia. Então ela é chamada de proposição simples ou atômica. Isso é correto. Beleza? Vamos embora. A sentença. Se a licitação for homologada, ó, se tem o se, o então está subentendido. Então, ó, se a licitação for homologada, então o contrato será assinado. Isso representa uma proposição composta ou molecular. Galera, de fato, tá? Proposição composta é aquela que tem mais de um pensamento. Um pensamento. A licitação foi homologada. O outro pensamento. O contrato será assinado. E eu tenho conectivo lógico. Toda proposição que tem conectivo lógico é uma proposição composta ou molecular. Isso é verdade. Item 3. A expressão associada ao conectivo ou é representada, ó, por isso aqui. Não, né, gente? Inclusive eu dou a dica, ó. Na hora da prova, a banca bota isso porque tem aluno que se atrapalha. Tem aluno que vai para a porta da prova, às vezes eu encontro e diz, professor, como é o I? É assim ou assim? E o ou? Ah, eu tô doido, eu não sei mais, tô nervoso. Olha, na hora da prova, bote um pontinho em cima, ó. Quem é que parece com o I? É esse aqui, professor. Então, aqui é o I, conectivo E. Então, esse aqui é o ou. Ou, se você ainda tiver dúvida, na hora da prova, faça assim, ó. Bote um ao lado do outro e bota um O na frente, ó.
Quem é que parece com ou? Esse aqui, professor, ou. Pronto, então esse aqui é e. Então, ó, o ou é representado por isso? Não, é representado por isso. Então, isso aqui é falso. Então, é correto quem aí? A1 e 2 apenas, letra C. E, galera, isso cai em todas as bancas. Veja, isso aqui é lá o começozinho do raciocínio lógico. Beleza pura? Então, 1 e 2, vamos embora. Ó, questão 2 da Funatec. Ó, lá do começo do raciocínio lógico. E no nosso curso, a gente ensina os 3 princípios da lógica. Ó, na lógica proposicional clássica, ó, essa lógica clássica é a chamada lógica formal, lógica proposicional, lógica bivalente, né? Porque eu trabalho com 2 valores lógicos, o verdadeiro e o falso. Então, lógica formal, clássica, bivalente, proposicional, lógica aristotélica. Galera, pode aparecer qualquer um desses nomes e a gente estuda isso no curso. É a lógica que a gente estuda as proposições. Então, na lógica proposicional clássica, o edifício do raciocínio correto é sustentado por 3 princípios fundamentais. Considere as 2 afirmações a seguir. E aí ele diz: assinale a alternativa que identifica correta e respectivamente os princípios definidos em 1 e 2. Ó, o 1 diz assim: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Galera, esse princípio que uma proposição não pode ser as 2 coisas ao mesmo tempo, verdadeira e falsa, é o princípio da não contradição. O que é que diz o princípio da não contradição? Uma proposição, ela não pode ser V e F ao mesmo tempo. Então, ó, eu já elimino aqui, ó, identidade. Eu já elimino aqui, ó, identidade, ó, e já elimino aqui, ó, terceiro excluído. Olha o 2. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não havendo uma terceira, um meio termo. Ou é V ou é F. Não existe um terceiro. Ou seja, terceiro excluído. Gente, o princípio do terceiro excluído, ele diz ou é V ou é F. Não tem um terceiro. Ah, aquela mulher está meio grávida. Não tem isso. Ou ela está grávida ou não está grávida. Esse é o princípio do terceiro excluído. Resposta, letra C. Professor, e o princípio da identidade? Ele diz assim, o princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. E uma proposição falsa é sempre falsa. Esse é o princípio da identidade. O que é verdadeiro é sempre verdadeiro. E o que é falso é sempre falso. É como se dissesse assim, toda proposição é igual a ela mesma. Perceba que a gente está vendo aqui questões da base do raciocínio lógico. Beleza? Vamos embora. Ó, questão de número 3. No setor de planejamento da Prefeitura de Igarapé, Minas Gerais, 3 proposições simples foram estabelecidas para análise lógica. Ó,
ele te dá 3 proposições. Ao se elaborar a tabela verdade, que contempla todas as combinações possíveis de valores lógicos dessas 3 proposições independentes, é correto afirmar que o total de linhas obtidas será... Galera, caiu uma questão dessa na IDECAM, caiu uma questão dessa no Instituto AOCP, caiu uma questão do Sebrasp esse ano. Ele quer simplesmente o número de linhas da tabela verdade. E como é que eu calculo o número de linhas da tabela verdade? 2 elevado a n. E o que é esse n? É a quantidade de proposições simples que eu tenho. Quantas eu tenho? O próprio texto já falou. 3. Então, é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. Ó, quantas linhas? 8. Resposta, letra C. Galera, isso cai demais. E aproveitem que esse ano é o ano dos concursos. O próximo ano é o ano dos concursos. É muito concurso, galera. Beleza pura? Vamos embora. Deixa o like aí, curte, compartilha. Tô sempre aqui com vocês. Questão 4. Considere a expressão x mais 3 mais y é igual a x mais y mais 8. Essa expressão é classificada como uma proposição verdadeira, uma proposição falsa, uma sentença aberta, uma tautologia. Galera, veja, muita gente errou essa questão. Vamos lá. Ó, quando a gente fala de sentença aberta, o que é uma sentença aberta? A sentença aberta, ela tem verbo, ela é declarativa, mas o valor lógico dela depende de um elemento desconhecido. O sujeito está em aberto. Quando eu digo assim, ó, ele é professor de matemática. Você vai dizer, ele quem? Se ele for Neymar, é falso. Mas se ele for Sormani, é verdadeiro. Perceba que o valor lógico depende de quem seja ele. O ele está em aberto é uma sentença aberta. Se eu digo assim, x mais 3 é igual a 10, isso depende de x. Depende de x. Se o x for 7, isso é verdade, porque 7 mais 3 dá 10. Mas se o x, por exemplo, for 2, 2 mais 3 dá 10? Não. Depende do valor de x. Então, isso são sentenças abertas. Aquela menina é policial. Aquela qual? Sentença aberta. E aí eu vejo professores dizendo assim, galera, chegou na prova, viu letra, é uma sentença aberta. Galera, sentença aberta, ela depende de um ou mais elementos desconhecidos. Isso aqui, galera, pode chegar em casa e fazer o teste. Ó, coloque aqui para x e para y os mesmos valores. Coloque os mesmos valores para x e para y. Você vai ver que o resultado não depende de x e não depende de y.
Até porque, quando eu tenho igualdade em uma balança, se eu tirar um peso de um lado, eu tiro um peso do outro. Se eu tirar um peso de um lado, eu tiro um peso do outro. É como se ficasse aqui o quê? 3 é igual a 8, eu sei que isso aqui é falso. Galera, isso aqui é uma proposição. Apesar de ter letra, o resultado não depende de quem? De x, não depende de y. Bote o x aqui que você botar aqui, bote aqui. O y que você botar aqui, bote aqui. Você vai ver que isso aí vai ser sempre falso. Então, isso aqui é uma proposição falsa. Muita gente marcou letra C, sentença aberta. Beleza pura? Então, gente, imagine num curso você estudando tudo isso. A gente faz questões e chama atenção sobre isso. Vamos embora. Questão 5 da VUNESP. Ó, observe a sequência. Mantendo o padrão apresentado, qual será o próximo termo da sequência? Galera, saí aqui da tela. Ó, quando você pega na hora da prova, tá? Esse tipo de questão, tá? O que é que acontece? Muita gente fica perdidinho. Porque veja, gente, ó, toda vez que você pega uma questão, você olha de um para o outro o que é que está acontecendo. Estou somando quanto? Se você não encontrar uma lógica, o que é que você vai fazer? Você vai pulando. Ó, eu vou sair aqui pulando, ó. 3, 6, 18, 90, 630, 6.930. Ó, perceba aqui, ó. Voltar aqui. Ó, perceba aqui. Do 3 para o 6 dobrou. Daqui triplicou. Do 18 para o 90, ele multiplicou aqui por 5. Aqui eu multipliquei por 7. Aqui, ó, eu multipliquei por 11. Já aqui no outro, ó, do 4 para o 9 somou 5. Do 9 para o 14 somou 5. Do 14 para o 19 somou 5. Do 19 para o 24 somou 5. Gente, eu quero o próximo, olha. É só pular 5. 24 mais 5 dá quanto? 29. Resposta, letra A de aprovação. Olha, perceba que os caras que estão nas posições ímpares, 3, 6, 18, ele está multiplicando pelos primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11, são os primos. Tá vendo? E os outros que estão nas posições pares, 4, 9, 14, tá vendo? 19, ó, tá somando de 5 em 5. Como ele quer quem vem depois do 6.930, ó, pegando aí o 24 e pulando, o próximo vai aumentar a 5. 29, aí, ó, letra A de aprovação. Tá vendo, galera? E, meus amores, aproveitem esse cupom aqui que só serve para esse mês, ó. Imersão, tudo com letras maiúsculas, tá? O cupom aí, ó, imersão. Vou confirmar aqui, tá? Ó, mas é exatamente esse cupom aqui, ó, que é o cupom
imersão. Imersão. Se você quiser, tá, adquirir o curso de matemática do zero e o curso de raciocínio lógico do zero à aprovação, você tem aí o desconto, ó, de 25%, tá? De 25%. Então, você só vai pegar lá e colocar o quê? Imersão. Beleza? Gente, sem acento, tá? É só isso, ó. Imersão. Colocou imersão, você vai ter o desconto de 25%, 2 anos de acesso no curso. 2 anos de acesso. E trazendo tudo isso, ó. Rota de estudos, comunidade no WhatsApp, suporte tira dúvidas, curso de exercícios, os simulados que vão entrar, os materiais em PDF, né? Teoria e questões, o plano de revisão inteligente. E galera, sigam, tá, ó. Esse era o valor que estava e agora você tem 25% de desconto. Tranquilo? E, gente, é isso. Por aqui ficamos. Um beijo no coração de vocês. Galera, sigam o nosso Instagram, as nossas redes sociais e vamos embora para a vitória. Valeu. Até amanhã com a nossa aula de número 2. Fui!